A história de hoje foi enviada por um inscrito que prefere permanecer anônimo. Ele me autorizou a contar o que aconteceu com ele em 2019, quando tinha apenas 17 anos. Segundo ele, essa foi a experiência mais aterrorizante de sua vida. E depois de ouvir o relato, eu acredito. Vamos chamá-lo de Lucas. Em setembro de 2019, Lucas morava com os pais em uma cidade pequena no interior. Era o tipo de lugar onde todo mundo se conhece, onde nada de ruim acontece. Ou pelo menos era o que as pessoas gostavam de acreditar. A 3 quadras da casa de Lucas, no final de uma rua sem saída, havia uma propriedade abandonada. Uma casa de 2 andares, com a pintura descascando, janelas quebradas e um quintal tomado pelo mato. As crianças do bairro tinham medo do lugar. Diziam que era mal assombrada. Os adolescentes usavam como desafio. Quem tinha coragem de chegar mais perto, de tocar no portão, essas coisas. Lucas nunca tinha dado muita atenção para aquilo. Passava pela casa todos os dias indo para a escola, mas nunca pensou em entrar. Até que um dia, voltando para casa por volta das 6 da tarde, ele notou algo diferente. Havia alguém na janela do 2º andar. Lucas parou no meio da calçada. Era uma silhueta escura, imóvel, olhando para baixo. Olhando diretamente para ele. Ele ficou ali, congelado, tentando distinguir algum detalhe, mas a luz do entardecer tornava impossível ver qualquer rosto ou característica. Depois de talvez 10 segundos que pareceram uma eternidade, a figura se afastou da janela e desapareceu no interior escuro da casa. Lucas convenceu a si mesmo de que tinha sido apenas um efeito de luz, ou talvez um morador de rua que tinha invadido a propriedade. Mas aquela imagem não saía de sua cabeça, principalmente porque a forma como aquela pessoa estava posicionada parecia que ela estava esperando por ele. No dia seguinte, mesma hora, Lucas passou pela casa novamente. Dessa vez, deliberadamente, olhou para a janela. E lá estava ela. A mesma silhueta, na mesma posição, olhando para baixo. Mas desta vez, quando Lucas parou de andar, a figura acenou. Não foi um aceno amigável. Foi lento, mecânico. A mão se levantou, se moveu de um lado para o outro 3 vezes e então caiu. Lucas sentiu um frio na espinha. Ele começou a andar mais rápido, sem olhar para trás. Nos dias seguintes, Lucas tentou evitar passar pela casa. Fazia um caminho mais longo para voltar da escola. Mas, uma semana depois, ele não teve escolha. Tinha um compromisso e precisava passar por aquela rua. Eram quase 7 da noite quando ele chegou perto da casa. Estava mais escuro que o normal. As luzes da rua daquele trecho estavam queimadas. Lucas acelerou o passo, mantendo os olhos fixos no chão, determinado a não olhar para cima. Mas então, ele ouviu. Um som que fez seu sangue gelar. Batidas. Alguém estava batendo no vidro da janela do 2º andar. 3 batidas lentas. Lucas não conseguiu evitar. Ele olhou para cima, e o que viu o fez querer correr e nunca mais voltar. A figura estava lá, mas desta vez estava pressionada contra o vidro, e Lucas pôde ver. Não era apenas uma pessoa. Havia algo errado com a forma. Os braços eram longos demais. A cabeça estava inclinada em um ângulo impossível, e mesmo na escuridão, Lucas podia jurar que conseguia ver os olhos. Olhos esbranquiçados que não piscavam. Lucas correu. Correu como nunca tinha corrido na vida. Quando chegou em casa, trancou a porta do quarto e não contou nada para os pais. Quem acreditaria nele? Mas a história não terminou ali. Porque 3 noites depois, Lucas acordou às 3 da manhã com seu celular vibrando. Era uma mensagem de um número desconhecido. A mensagem tinha apenas uma foto. Era a casa do fim da rua, tirada de dentro do quarto de Lucas, através da janela dele. Lucas pulou da cama e correu até a janela. As cortinas estavam abertas, exatamente como ele as havia deixado antes de dormir. Ele olhou para fora, para o quintal escuro. Não havia ninguém. Mas então, seu celular vibrou novamente. Outra mensagem. Desta vez,
Apenas 3 palavras: eu te vejo. Lucas trancou a janela, fechou as cortinas e passou o resto da noite acordado, sentado no canto do quarto com uma faca de cozinha nas mãos. Ao amanhecer, ele finalmente contou tudo para os pais. O pai de Lucas, inicialmente cético, decidiu ir até a casa abandonada com 2 amigos. Eles arrombaram a porta da frente e entraram. A casa estava vazia, completamente vazia. Sem móveis, sem sinais de que alguém tivesse estado lá recentemente. Mas, quando subiram ao 2º andar, encontraram algo no quarto que dava para a rua. No chão, escrito na poeira, havia dezenas de nomes. Nomes de pessoas do bairro. E lá, no meio deles, estava escrito: Lucas. A polícia foi chamada. Fizeram uma investigação, mas nunca encontraram nada conclusivo. Não havia impressões digitais, não havia evidências de invasão recente. As mensagens no celular de Lucas tinham vindo de um número que não existia em nenhum sistema. Lucas e a família se mudaram 2 meses depois. Ele me disse que, até hoje, 6 anos depois, ele nunca mais voltou àquela cidade. E sempre que está em um lugar novo, a primeira coisa que ele faz é checar se há casas abandonadas na vizinhança. A casa foi demolida em 2021. Mas alguns moradores antigos do bairro ainda relatam ter visto algo naquele terreno vazio. Uma sombra que não deveria estar lá. Uma figura que observa. Se você gostou dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal. E se você tem alguma história de terror real para compartilhar, deixe nos comentários.